Você sabia que o carro mais brasileiro que existe não é brasileiro? Isso mesmo, o Opala. Esse ícone que virou sinônimo de carro de polícia, carro de taxista dos anos 70 e até personagem de meme, nasceu do outro lado do Atlântico, num país que a gente nem imagina. E o motivo pelo qual a Chevrolet escolheu justamente esse carro para virar brasileiro é uma história de acaso. Orçamento apertado e uma decisão de última hora que quase não aconteceu. Fica até o final, que a curiosidade número 7 vai explicar porque o Opala quase se chamou de outro nome. Um nome que, se tivesse vingado, teria mudado a cultura automotiva brasileira para sempre. Se você curte carro, história e curiosidade de verdade, já deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje é dia de Opala. Curiosidade 1. O Opala é alemão disfarçado de brasileiro. O Opala não foi desenvolvido no Brasil. Ele é, na real, uma versão adaptada do Opel Rekord, um sedã alemão fabricado pela Opel, que na época já era controlada pela General Motors, a mesma dona da Chevrolet. Quando a GM decidiu entrar forte no mercado brasileiro, isso aconteceu lá no fim dos anos 60, ela precisava de um carro de médio porte para brigar com o Ford Galaxy e o Aero Willys. Só que desenvolver um carro do zero custava caro demais. Aí alguém dentro da GM teve a ideia. Por que não pegar o projeto que já existe na Alemanha e adaptar para o Brasil? E foi exatamente isso que aconteceu. O nome Opala, inclusive, é uma homenagem disfarçada à Opel. Pegaram o Op de Opel e criaram uma palavra nova, que também é o nome de uma pedra preciosa. Sacou aí a jogada de marketing? Então vamos ver a curiosidade 2. O lançamento foi em 1968, mas quase não teve motor brasileiro. Quando o Opala chegou às concessionárias em 1968, ele trazia um motor completamente novo para o Brasil, o famoso 6 em linha, conhecido carinhosamente como 6 cilindros. Só que esse motor, o Chevrolet 230, também não foi criado aqui, ele veio direto dos Estados Unidos, de um projeto usado em carros americanos menores. A GM brasileira pegou esse motor, adaptou para rodar com a gasolina nacional, que na época era de qualidade bem inferior à americana, e teve que fazer boa parte da calibração do motor para ele não fundir com o combustível brasileiro. Foi um trabalho de engenharia tão grande que muita gente da GM considera esse retrabalho tão importante quanto criar um motor novo do zero. E olha que curiosidade interessante. Esse motor 6 cilindros ficou tão robusto, tão invencível, que rodou praticamente sem mudanças estruturais por quase 30 anos. Tem gente até hoje com Opala rodando com motor original, sem nunca ter sido retificado. Curiosidade 3. O Opala virou viatura policial praticamente por acidente. Você com certeza já viu foto ou vídeo antigo de Opala pintado de preto e branco, com giroflex em cima, sendo usado pela polícia. Isso não foi um plano estratégico da Chevrolet. O que aconteceu foi o seguinte. Nos anos 70 e 80, o governo brasileiro fazia licitações para comprar frotas de viatura, e o Opala vencia recorrentemente por 2 motivos simples. Ele vinha com preço competitivo em grandes lotes e uma robustez mecânica que nenhum concorrente da época conseguia igualar. O motor 6 cilindros aguentava rodar o dia inteiro, em perseguição, em estrada ruim, sem dar problema. Isso fez o Opala virar sinônimo de camburão e de patrulha policial em praticamente todos os estados do Brasil. E essa imagem ficou tão forte que até hoje, quando alguém vê um Opala preto e branco, logo vem na mente e pensa automaticamente em polícia, mesmo que aquele carro específico nunca tenha sido usado dessa forma. Curiosidade número 4. Existiu uma versão do Opala que corria pista, e corria bem. Muita gente não sabe, mas o Opala teve uma carreira séria no automobilismo brasileiro. A versão SS, sigla para Super Sport, foi criada justamente para competir. Ela tinha suspensão reforçada, motor mais potente e um visual muito mais agressivo,
com detalhes esportivos que a diferenciavam da versão comum de rua. O Opala SS disputou décadas de competições no Brasil, incluindo corridas de estrada e circuitos fechados, e chegou a formar rivalidades históricas com o Ford Maverick, logo lá nas pistas, uma disputa que, para quem acompanhava automobilismo nos anos 70, era tão comentada quanto clássico de futebol. Curiosidade número 5. O Opala foi o primeiro carro popular brasileiro com ar-condicionado de fábrica. Hoje isso parece bobagem, porque todo carro tem ar-condicionado. Mas em 1968, ter ar-condicionado num carro no Brasil era artigo de luxo extremo, praticamente exclusivo de carro importado. O Opala, na sua versão mais top de linha, foi um dos primeiros a oferecer essa opção de fábrica no mercado nacional, o que ajudou de fato a criar essa imagem de carro chique que ele carregou por toda a parte de sua primeira década. Junto com o ar-condicionado, vinham outros itens que hoje são básicos, mas que naquela época eram exclusividade de poucos. Vidro elétrico, direção hidráulica e bancos com regulagem mais sofisticada. Curiosidade número 6. Existiu uma picape baseada no Opala, e ela é rara até hoje. Aqui é uma das curiosidades que menos gente conhece realmente. A GM criou uma versão picape do Opala, chamada Chevrolet Caravan. Não, espera. Antes disso existiu uma linha derivada chamada A20, uma picape robusta baseada na plataforma do Opala, usada principalmente para fins comerciais e por órgãos públicos. Ela nunca teve o mesmo sucesso comercial do sedã ou da perua Caravan. E justamente por isso, hoje, uma A20 bem conservada é motivo de parada de trânsito em qualquer encontro de carro antigo. É um dos unicórnios do universo Opala. Curiosidade número 7. O nome quase foi outro completamente diferente. Lembra que eu prometi essa lá no começo? Antes de bater o martelo em Opala, a equipe de marketing da GM brasileira testou outros nomes para o carro, incluindo variações mais diretamente ligadas ao nome Record, igual ao carro alemão original. Só que os executivos perceberam que um nome em português, curto, fácil de falar e que remetesse a algo valioso, no caso a pedra preciosa Opala, que inclusive é encontrada em jazidas no Brasil, teria muito mais apelo emocional com o consumidor brasileiro do que simplesmente importar o nome. Então, eles pensaram muito e essa foi uma decisão de marketing genial, porque criou uma identidade genuinamente nacional para um carro que no fundo era europeu. Curiosidade número 8. O Opala teve uma perua icônica chamada Caravan, e ela durou mais que o próprio sedã. A versão perua do Opala, batizada de Caravan, se tornou tão popular que continuou sendo vendida por um bom tempo, depois que a versão do sedã original já tinha sido reestilizada e até descontinuada em alguns mercados. A Caravan continuou carregando muito da identidade daquele carro de família grande, lá nos anos 80 e 90, sendo presença constante em viagens de estrada, mudanças e até como carro funerário. Sim, muitas funerárias brasileiras usavam a Caravan adaptada como carro de apoio em cortejos, justamente pela robustez da suspensão e o espaço interno generoso. Curiosidade número 9. O Opala foi o carro escolhido pela Fórmula Truck, quer dizer, foi carro de apoio em provas oficiais de rally no Brasil. Em ralis clássicos brasileiros das décadas de 70 e 80, o Opala aparecia constantemente como carro de apoio das organizações e também como carro de competição em categorias específicas. A durabilidade do motor 6 cilindros, que praticamente não fundia mesmo sob estresse extremo, fez dele uma escolha natural para as provas de longa distância, em estradas que eram de terra e asfalto muito ruim, e que, convenhamos, é como é aí no Brasil hoje. Curiosidade número 10. Aqui fecha com chave de ouro. O Opala parou de ser fabricado em 1992, mas nunca morreu de verdade. Depois de 24 anos de produção contínua, praticamente sem sofrer nenhuma revolução radical de design,
A produção do Opala foi encerrada em 1992, dando lugar ao Chevrolet Ômega, que assumiu o posto de sedã grande da marca no Brasil. Só que diferente de outros carros que somem da memória depois de sair de linha, o Opala nunca sumiu de verdade. Ele se tornou item de colecionador. Tem encontros nacionais dedicados exclusivamente a ele. Peças ainda são fabricadas por empresas especializadas, e é praticamente impossível andar por uma cidade brasileira de porte médio sem cruzar com pelo menos um Opala revisado, brilhando, rodando como se tivesse saído da concessionária ontem. E é extremamente isso que o torna tão especial. Ele não é só um carro, ele é um pedaço da história automotiva brasileira que atravessou décadas, governos, crises econômicas e mudanças de gosto, e continua vivo, literalmente rodando nas ruas, até hoje. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Você já andou de Opala? Tem alguma história de família com esse carro? Eu quero muito ler os comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque na próxima semana eu vou trazer outro carro brasileiro, cheio de história igual esse. E essa próxima curiosidade envolve um carro que quase foi proibido de circular no Brasil. Então valeu e até a próxima!